se rende, que não se vende, que está a serviço para trabalhar a libertação do povo do Piauí. Pré-candidato a governador do estado do Piauí pelo Partido Liberal, o partido de Bolsonaro, Tony Rodrigues. Muito bem, o Espetinho vai fazer o favor de segurar aqui o microfone. Boa noite para todos, muito obrigado pela presença. Queria agradecer inicialmente a Deus que nos mantém firmes na jornada. Eu tenho um compromisso com Ele desde pequeno de fazer o que é certo e de ser protegido sempre. Quero agradecer a Dona Esmeralda por nos receber de maneira tão gentil em sua residência, ao Gilson, pela formidável acolhida que nos deu, inclusive me senti em casa ali quando estava falando com o Epaminondas. E dizer que estou em casa, porque Barras, quando desci do carro, me deparei logo com um grande amigo, que é o Nelson, amigo de infância, da minha infância, ele já casado, né, que também era amigo da minha mãe, Dona Naide, e nós moramos próximos lá no Saci, nos anos 80. Também me deparei com um grande amigo da minha infância e adolescência, que é o Júlio. O Júlio achava que eu não ia reconhecer ele depois de quase 30 anos, 40 anos, sei lá, que a gente não se via, mas ele estava aí sentado. E que foi, nós jogamos futebol juntos, tá? Eu, na época, era conhecido como Dino Zoff, goleiro da Itália. É verdade, eu nem sempre fui assim. Mas, olha, eu queria iniciar a minha fala abraçando também a todos que estão aqui nos ouvindo, mas, principalmente, agradecendo ao povo de Barras, que merece melhores dias, que merece mudança efetiva. Abraçar meu nobre amigo Arthur Napoleão aqui na mesa, não vou citar em nome, vou citar de um por um, ao Tiago Junqueira, que é o grande precursor do Partido Liberal no Piauí. Antes dele o partido era um puxadinho do PT e do Palácio de Karnak, e se liberta com a chegada do Tiago na presidência, grande empresário, grande empreendedor. E quem me conhece sabe que eu não puxo o saco, não puxo mesmo, mas considero o Tiago uma das grandes figuras humanas e uma das grandes cabeças do empresariado brasileiro. Não só do Piauí. Minha querida Jânia Junqueira, Gilberto e o Elias, que já foi prefeito. O Gilberto também já foi vereador, né? Já esteve na cena política. Eu também já fui vereador em 2 oportunidades no município de Altos. Eu sou muito grato ao povo de Altos pela oportunidade que me conferiu. Mas, pessoal, todo mundo tem uma história triste para contar. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo já enfrentou uma dificuldade muito grande na vida, e comigo não seria diferente, viu, Fernando? Fernando Freitas, meu amigo, ex-prefeito de José de Freitas. Eu nunca usei a deficiência minha para fazer comício, para fazer propaganda ou para me fazer de coitadinho. Pelo contrário, eu me determinei a construir um futuro para mim através do estudo, através do trabalho, através da dignificação daquilo que eu sei fazer melhor, que é pensar o Piauí, que é pensar o Brasil, que é lutar para defender os mais pobres, que eu sempre usei o jornalismo para defender os mais fracos. Eu vejo muitas pessoas aí que entram numa campanha eleitoral porque eu sou filho daquele mais pobrezinho, porque a minha mãe era analfabeta e nós passamos muita necessidade. Eu também passei muita necessidade. Na adolescência, eu contei a história há poucos instantes também, na rádio. Quando estava já no ensino médio, não tinha dinheiro nem para pagar o ônibus, ficava pedindo emprestado na quitanda da esquina. Isso não me diminuiu, pelo contrário. Me trouxe muita força e muita determinação para superar esse momento e para ser grato às pessoas que me ajudaram. Porque uma das coisas que eu aprendi também foi a ser grato. Eu acho que a gente tem que ser grato. Mas não usar isso para dizer, olha, eu sou um coitadinho de uma pessoa com deficiência, estou aqui me apresentando porque preciso. Não! Eu estou aqui me apresentando porque eu tenho condições de representar o povo do Piauí e tenho condições de instituir as reformas que o povo do Piauí precisa para melhorar de vida de forma efetiva. Nós temos um governo totalmente atrabiliar, irresponsável, inconsequente, que endividou as futuras gerações do Estado por anos sem conta, 60 anos ou mais. Uma dívida impagável de 18 bilhões
que o próprio governo, não tendo condições de pagar, recorreu ao desgoverno da República para avalizar um novo empréstimo de 2,5 bilhões de reais, porque o Estado do Piauí já não tem mais capacidade de endividamento e de pagamento, vive uma sangria desatada. Isso porque o governador sequer é capaz, com sua inteligência matemática, porque foi assim que ele se apresentou ao povo do Piauí, de que seria um intelectual da matemática. O governador sequer presta contas, João, do dinheiro que recebeu dos empréstimos. Foram 18 bilhões de reais contratados ao longo de 3 anos e 4 meses. Outro dia ele fez uma entrevista coletiva com a imprensa do estado do Piauí, parte dela serviu, lamentavelmente, para dizer que tinha gasto 3,5 bilhões de reais em obras de estradas ruins, estradas São Rizal que se desmancham com a primeira chuva e algumas delas até com a ventania, estradas e o vento levou. Mas, sim, 3,5 bilhões, ele acredita que a população não faria as contas. Foram 18 bilhões de reais. Precisaria dizer, governador, onde estão os 14,5 bilhões de reais restantes do total de empréstimos contratados? Onde foi que foi enfiado esse dinheiro? Terá sido nos contratos com características de irregularidade tremendas feitos com a família do próprio governador, com o sogro do governador, com o melhor amigo e sócio do governador, que é o Filipinho, com a família do senador Marcelo Castro, que consumiu já quase 3 bilhões de reais em contratos do governo do estado nos últimos 5 anos. Isso é justo, gente? Esse dinheiro que se consome para essas empresas e para essas poucas pessoas que hoje dominam o estado do Piauí, está fazendo falta nos hospitais, na atenção básica, na regulação. Gente que quebra o braço e precisa passar 7 dias esperando transferência para hospitais de centros mais avançados, como Barras, que seria um hospital regional, como sair de Barras para ir a Teresina, mas também não encontrar acolhida. Parnaíba, que está fracassado completamente, o EDA, todo dia eu recebo reclamação, é tanta reclamação que não dá nem, a página não tem como conter, porque não cabe. Precisaria ter aí umas 200 páginas de Instagram para acomodar todas as reclamações que eu recebo todos os dias do mais distantes rincões do estado do Piauí. Mas é claro que a gente não pode ficar só se lamentando das dificuldades que o PT nos trouxe. Porque a cada 4 anos, apesar deles não quererem que isso aconteça, nós temos o Instituto da Eleição Direta. E isso nos permite fazer a alternância de poder, que é um dos princípios da democracia. A democracia ela tem 4 fundamentos: a eleição direta, a liberdade de imprensa e de expressão, a alternância de poder e a existência de um partido governando e outro partido vigiando. O governo quer suprimir a oposição, mas eu digo não, como sempre disse desde o começo do governo do PT, e me mantenho firme como opositor, talvez uma das poucas vozes críticas em nível estadual e que se manteve na oposição ao longo de todo esse tempo. Nunca me vendi, nunca me rendi e já recebi propostas inúmeras de compra por parte do governo do PT. Como não aceitei, eles recorreram para a intimidação, para a ameaça, para a tentativa de me coagir através de processos judiciais. São 55 processos judiciais que eu enfrento do PT. Não porque roubei ninguém, não porque ataquei ninguém, não porque feri a honra de ninguém, porque ousei falar a verdade nesse estado. Parece que falar a verdade é um crime. E sendo assim, eu seria um criminoso, João Fernando, porque falo a verdade. Não me associo aos criminosos do PT, porque não foi isso que eu aprendi. Não me associo aos criminosos do PT, porque eu quero um Piauí livre, um Piauí melhor. Mas eu quero que vocês pensem comigo. Imaginem um cidadão com parcos recursos e que vive única e exclusivamente do seu trabalho como fonte de renda. Receber dia após dia processos de pessoas poderosas, de pessoas que controlam o Estado, processado pelo próprio governador do Estado com a tentativa de me silenciar. Mas eles não conseguiram e nem vão conseguir.
Eu tenho muita fé em Deus, que continuarei firme como opositor. E tenho mais fé em Deus ainda, que essa oportunidade que me foi dada por Deus, pelo Tiago, pelo Partido Liberal, e que vai nos levar ao Palácio de Karnak, vai mostrar que todas as estratégias de intimidação foram frustradas, serão frustradas. Esses planos malignos não me alcançaram, meu querido Espetinho, e nem me alcançarão. Muito bem, Dizer ainda para vocês que vejo muita gente hoje se apresentando como oposição no Piauí. Gente que já esteve com o PT até outro dia. Gente que ajudou a construir essa infâmia que nós vivemos hoje. Gente até que já esteve na Assembleia Legislativa votando empréstimo e que hoje fala contra empréstimo. Estiveram com o PT e vão estar com o PT de novo em eleições próximas, tirando selfie. Mas eu nunca estive e nem estarei. Eu me mantenho firme da oposição. Nós temos propostas, sim, não apenas críticas, porque muita gente diz, olha, só sabe criticar. Não, eu critico, mas eu também apresento propostas. Porque eu acho que a crítica ela é providencial, é o primeiro caminho para a gente resolver problemas. Muitas vezes a crítica, ela termina estimulando o poder. Termina fazendo com que o governo vá lá e resolva. Mas eu acho que no Piauí nós precisamos, primeiro de tudo, de água, água de qualidade, retomar o sistema de águas e esgotos que era público, que prestava serviço ruim, mas que prestava serviços ao povo, não se privatiza. Setor essencial do Estado. Nós precisamos urgentemente reduzir essa carga infame de impostos, 22,5%, reduzir para 17%, porque o Estado mais desenvolvido do país pratica a menor carga de impostos. Não tem por que o Piauí ser o Estado que cobra mais impostos do Brasil. Não tem por quê. Porque com menos impostos nós vamos poder conseguir gerar mais empregos. São 35 mil empresas, meu caro, que fecharam as portas nos últimos 5 anos. A contabilidade é lógica. Se você tem 5, sim, você tem empresa e sabe. Se você tem 5 empregados por cada uma das 35 mil empresas, numa média de pequenas, médias e grandes, você tem 150 mil pais e mães de família que ficaram desempregados nos últimos 5 anos. É um horror o que o PT está fazendo no estado do Piauí. E nós vamos recuperar esses empregos, vamos ajudar na recuperação dessas empresas. Nós vamos também, combatendo a corrupção, recuperar R$1 bilhão por ano, que eu acho justo. Esses contratos fraudulentos que se faz com essas construtoras gigantes, contratos que beneficiam 4 ou 5 empresas no estado inteiro sem dar oportunidade para ninguém mais entrar. É como se o dinheiro público fosse deles. Eu coloco o meu destino, como já coloquei em oportunidades anteriores, nas mãos do povo, mas coloco acima de tudo nas mãos de Deus. E sei que minha vida já esteve em risco, talvez até mais do que hoje, Tiago. Mas eu nunca arrefeci, porque eu sempre tive muita fé. Nunca andei armado, digo sempre, olha, eu nunca andei armado, nunca usei segurança, ando em lugares públicos de peito aberto, quem me conhece sabe que eu não me escondo, todos os dias eu coloco a cara para bater, para mostrar a verdade para o povo do Piauí. E acho que nós temos que ser altivos, ser verdadeiros, temos que ter a coragem da verdade. Já fui muito atacado, mas a única coisa que eles dizem de mim é que eu sou aleijado, é que eu sou perneta, é que eu não tenho pernas para fazer campanha ou para correr, sei lá. Eu peço até que vocês entendam esse discurso, eles talvez não saibam o que dizem, o que fazem. Eu recebi essas críticas do próprio secretário de comunicação do estado do Piauí, através de memes ridículos na internet. Como eu disse para vocês, eu nunca usei isso e nem vou usar. Mas se eu não puder caminhar, tem ali o jornalista e advogado Pedro Rodrigues para caminhar por mim. Tenho certeza. Muito bem, meu Deus. Tenho certeza que o Fernando também não vai se esquivar desse compromisso, dessa responsabilidade. Meu amigo João, meu amigo Tiago, minha querida Jânia, meu amigo Gilberto, Elias. Tenho certeza que tantas e quantas pessoas irão caminhar por mim para a gente fazer uma boa campanha, para a gente ser vitorioso e ajudar o Piauí a reconstruir de verdade, sem mimimi, sem choradeira. A Linha Mara também, né, Linha? Posso lhe colocar nessa contabilidade? E o Espetinho. Velho do café. O velho do café. Agora um compromisso com vocês eu assumo. Como é que vocês vão me cobrar, hein? É fácil, eu não vou poder correr. Um grande abraço, muito obrigado. Lembrem-se, Tony Rodrigues,
do meu querido Tiago Junqueira para o Senado da República. Lembrar também dos nossos pré-candidatos a deputado estadual e federal para fazer uma chapa completa, e o nosso pré-candidato a presidente da República, para que a gente possa fazer um intercâmbio formidável entre o Piauí e o governo federal. Não como esse Lula que pega os votos, depois some e manda para cá apenas esse absurdo dos programas sociais para tentar corromper a consciência das pessoas. E agora ficou provado tentar chantagear em troca de votos. Se o PT me processar de novo, eu tenho como provar. Boa noite.